Aí, gente boa de Deus, estamos iniciando um novo ano. O coração das pessoas está cheio de expectativas. Alguns com expectativas muito boas, outros nem tanto. Acredito que a maioria nem tanto. Anunciam-se tantas dificuldades. Do ponto de vista econômico, aqui no Brasil, as dificuldades são imensas que estão sendo anunciadas para todos. Do ponto de vista, vamos dizer, do mundo, os anúncios também não são os melhores. Há tantas crises, há tantas guerras, há tantos conflitos, há toda uma alteração no ecossistema do mundo e da Terra. Portanto, as expectativas não são das melhores. Certamente você que está me vendo vai enfrentar algumas dificuldades, como a maioria dos seres humanos estão enfrentando. São dificuldades as mais variadas e as mais difíceis. Alguns de nós talvez tenham que enfrentar algumas crises mais profundas na vida, algumas tragédias, alguns conflitos, algumas perdas, algumas dificuldades. Do ponto de vista de Deus, não há nenhuma promessa na palavra de Deus que nós estaremos isentos dessas possibilidades de não ter que enfrentar aquilo que todo ser humano enfrenta. Nós vivemos nesse mundo e o próprio Jesus nos alertou que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele nos dá um ensino, Ele diz que em meio às aflições é para a gente ter bom ânimo, é ter boa vontade, é ter uma boa disposição para vencer todas essas coisas pela fé. E o conteúdo desta fé está relacionado com o seguinte, é que as tragédias, as dificuldades, as aflições, do ponto de vista de Deus, não importa muito o que está acontecendo conosco. Importa muito é como nós estamos reagindo aos acontecimentos ao nosso redor. Porque todos os acontecimentos ao nosso redor contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, os quais Ele chamou, diz a Bíblia, e predestinou para que tenham a imagem do seu Filho. Então essas situações, essas circunstâncias, os problemas que nós enfrentamos, as lutas que nós temos, elas têm um propósito muito claro, que é transformar a nossa vida e fazer com que a nossa vida se torne mais parecida com a vida de Jesus, com a imagem de Jesus Cristo. Então eu quero afirmar a você e quero confirmar aquilo que a palavra de Deus ensina, que se você, de fato, colocar a sua vida e deixar-se colocar a sua vida nas mãos de Deus, certamente essas situações as mais difíceis que você enfrentará ou terá que enfrentar, elas não escaparão ao controle de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina que o desejo de Deus é que a gente coloque a nossa vida nas mãos dele, é que a nossa vida esteja nas mãos dele. E se sua vida estiver nas mãos de Deus, ainda que você enfrente dificuldades, ainda que você tenha problemas, ainda que venham as crises, os conflitos, as perdas, ainda que venham essas dificuldades todas, se a sua vida estiver nas mãos de Deus, Ele vai reconstruir você. E Deus, quando Ele reconstrói a nossa vida, Ele sempre reconstrói para o melhor. Ele reconstrói para que a nossa vida se torne mais parecida com a vida de Jesus. O próprio Deus diz que, vendo Ele que o vaso havia se quebrado em suas mãos, Ele o refez. Então não tenha medo, confie nele, deposite a sua vida inteira nas mãos de Deus. E se porventura você enfrentar alguma dificuldade e você chegar ao ponto de se quebrar, se estiver nas mãos de Deus, confie, Ele vai refazer, reconstruir a sua vida, de tal forma que quando Ele terminar, você será uma nova pessoa e você estará mais parecido com a pessoa de Jesus, cheio de ternura, cheio de bondade, cheio de amor, cheio de perdão e sem amarguras na alma. Que o Senhor te abençoe. Deixe-se ficar nas mãos do Senhor, porque Ele sempre sabe o que faz conosco.
e Ele quer o melhor para a minha vida e para a sua vida, quer nos fazer mais parecidos com Jesus. Até outro dia, a gente se vê por aí.